Então, é como se você tivesse dirigindo a sua vida dentro de um túnel. E para você, se está dirigindo no túnel, o teu caminho é só aquilo lá, é aquilo que você enxerga. Então, a tua vida é por onde você está passando. Agora, se você tivesse a capacidade de tirar os teus olhos ali desse momento, de dentro do túnel, e você coloca para fora, quantas outras coisas que você consegue enxergar? E aí, assim, o que você vai escolher para a tua vida? O que é mais fácil? Ou você vai parar um pouquinho para pensar, peraí, será que eu estou num túnel? O que mais tem para eu enxergar? Que óculos que eu preciso colocar para ver o mundo de outro jeito, né? Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, diretamente aqui da nossa sede do Clube da Transformação em Moema. E hoje tendo a alegria de receber aqui minha querida amiga Lilian Quattrock Pop. Que alegria receber você aqui. A alegria é minha. É assim, é muito bom. É um prazer enorme estar aqui, Tocho. Agradeço demais pelo convite. E eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje batendo esse papo no Sucesso Consciente Podcast. Ai, que coisa boa, Lili. A gente que trabalha para deixar o cliente feliz, para deixar as pessoas felizes, deixar todo mundo feliz, a gente também precisa trabalhar para ser feliz, né? E eu acho que é uma das coisas que ajudaria muito, né? Nessa pandemia que a gente está tendo aí de saúde mental, e é um dos temas que a gente vai tocar aqui hoje, se cada um cuidasse da sua própria vida, da sua própria felicidade, em fazer aquilo que realmente faz feliz, e escolher as pessoas e os lugares que buscam, que trazem realmente felicidade, eu acho que parte desses problemas já estariam resolvidos. Eu não sei, me veio essa inspiração aqui agora. O que você acha disso? Tocho, isso é muito profundo o que você falou, né? Se a gente pegar cada pedacinho dessa frase aí que você falou e até o que é essa felicidade. Né? E aí a gente vai para a consciência do que a gente está trabalhando aqui hoje. O Sucesso Consciente é o nome do podcast, né? E será que as pessoas têm consciência do que é essa felicidade que você acabou de falar? Eu não sei nem se as pessoas têm essa consciência do que é essa felicidade que a gente está falando aqui, né? Diferença de alegria, de felicidade, de conquista, de sucesso, desse monte de coisa. E quando você fala dessa pandemia, né, de saúde mental, o quanto que as pessoas estão conscientes de que a gente está no meio disso tudo e o que a gente precisa fazer para sair, para expandir tudo isso. Né? Então, é muito interessante o que você fala, e como você já trouxe aqui o início da nossa conversa, que a gente há muito tempo, a gente está junto com um propósito muito parecido, né? De ampliar essa consciência das pessoas, para que elas possam descobrir mais do que elas podem fazer, inclusive por elas mesmas, antes de qualquer coisa. E é por isso que eu adoro conversar com você, Lili. Eu fico muito feliz que vai ser a nossa, acho que a primeira conversa nossa que está sendo gravada, né? Porque daria muitos podcasts, né? Nossas conversas, os desenvolvimentos que a gente teve dos programas, tanto na GM quanto na Nissan, né? Muita coisa que a gente já viveu, atravessou, superou juntos, né? Porque muitas vezes a pessoa só vê o palco, só vê o final, né? Só vê e fala, nossa, que lindo que vocês construíram programas que foram referências, né, para o mundo, que foram exportados para fora do Brasil, né? Tanto a Excelência em Vênus quanto o Ser Nissan. Maravilhoso, mas as pessoas não veem ali o que a gente passa nos bastidores, né? Tanto internamente quanto externamente, quanto com a rede de concessionários, quanto com o cliente. Ou seja, são muitos stakeholders ali envolvidos para gerar essa felicidade também. Então, eu fico muito feliz aqui. Hoje aqui, gente, fique com a gente aí até o final, porque nós vamos falar de muito tema interessante. A gente vai falar aqui de saúde mental. A gente vai falar aqui de como cuidar de quem cuida, né? Que tem a ver com esse tema que eu puxei aqui agora. Vamos falar com certeza de sucesso consciente. E vamos falar também de transformações também no mundo corporativo. Ou seja, como que a gente implementa essas transformações de uma maneira sustentável, gerando felicidade para todo mundo e resultados
sem perder a saúde mental. Então, se te interessa esse tema, fica com a gente até o final aqui, porque tem muita coisa boa. E aproveita, gente, que bom que eu lembrei disso agora, no começo. Dá aí seu like, se inscreva no canal, porque eu aprendi isso também, Lília. Se a gente não pede, a pessoa não faz. E não é por maldade, né? Porque a pessoa esquece. Então, se inscreva no canal, fica com a gente aqui até o final, que tem muita coisa boa aí pela frente. E, Lília, adorei o que você falou, que a sua resposta foi muito parecida com a Monja Coen, quando eu entrevistei ela lá no Congresso de Felicidade. Foi. Que ela falou assim, eu falei, Monja, é possível ser feliz? Que é o título do livro dela com Gustavo Arns. Ela falou, olha, primeiro as pessoas precisam entender, será que ela sabe o que é a felicidade? Né? O que realmente traz a felicidade? Porque eu vejo que a gente vive num mundo hoje de uma falsa felicidade. Onde as pessoas acham que vão beber um refrigerante que vai gerar felicidade para ela, onde a pessoa acha que vai jogar ali um jogo de aposta que vai gerar uma felicidade ou dopamina para ela, ou que a pessoa vai postar alguma coisa para mostrar ali que está fazendo, que tem, ou ostentar alguma coisa, que vai trazer uma felicidade naquele momento. Então a pessoa está sempre atrás da próxima falsa felicidade, eu acho, né? Que dica você daria para a pessoa, de repente, diferenciar? Será que eu estou vivendo uma verdadeira felicidade ou uma falsa felicidade? É um tema profundo e bem legal da gente conversar, Tocho, porque assim, eu vou fazer uma analogia muito básica, mas que eu usei uma vez e deu muito certo, até porque, né, eu tenho muita vivência no meio automotivo, então, obviamente, que eu usei um exemplo de carro. Então, assim, se um carro quebra, né? O que você precisa saber para consertar o carro? Você precisa saber como o carro funciona, certo? Basta você saber como o carro funciona? Não. Você precisa ter as ferramentas para poder consertar o carro, né? Basta saber como funciona e ter as ferramentas se você não dedica tempo para poder consertar o carro? Então, a gente precisa conhecer, ter as ferramentas para e ter o tempo necessário para se dedicar a este processo. Então, é muito parecido com como a gente funciona. Como é que eu consigo saber aonde que eu estou vivendo nesse meio tão turbulento de hoje, que às vezes as pessoas nem percebem o quanto turbulento ele é? Eu preciso saber como que a minha mente está funcionando. O que acontece aqui dentro que faz eu pensar o que eu penso, que faz eu me comportar da forma como eu me comporto, que faz eu sentir o que eu sinto. Então, se a gente volta assim lá para o comecinho de toda essa resposta, eu posso falar para você que são 3 operações muito básicas que a gente precisa ter conhecimento de como a gente funciona. Então, a nossa mente ela ainda funciona como funcionava há muitos anos lá atrás. A gente está aqui com o princípio da sobrevivência, que era como há muitos anos atrás, para manutenção da espécie, a gente precisou sobreviver para estar aqui hoje. E a nossa mente ela funciona da mesma forma como ela funcionava lá atrás. Então, tudo que acontece aqui de uma forma muito macro na explicação é regida por 3 princípios muito básicos. O primeiro deles é a previsibilidade, o segundo é a economia de energia e o terceiro princípio é a fuga da dor ou busca de um prazer imediato. E aí eu já estou começando a linkar com o que você falou. Então, a previsibilidade é porque lá atrás eu precisava saber o que ia acontecer para eu poder sobreviver. Então, tem algum perigo? Aonde eu vou dormir? Eu posso ser ameaçada por algum animal selvagem? Então, eu tinha que me preparar e ter controle daquela situação para eu conseguir sobreviver naquele mundão. A nossa mente funciona exatamente da mesma forma, só que a gente não tem mais animal selvagem, né? A gente tem aí todo esse contexto de como a gente vive hoje. Então, a gente precisa contar historinhas para a gente mesmo para poder saber o que vai acontecer e eu poder sobreviver nessa selva de pedras que a gente vive hoje. Quais são as historinhas que eu conto para eu poder sobreviver hoje? E como que eu posso acreditar que eu tenho previsibilidade das coisas? Então, às vezes, eu estou até vivendo num ambiente que não está legal, que é um problema, mas
eu sei o que vai acontecer. Então, eu continuo naquilo que me traz problema. Pode ser um casamento tóxico, por exemplo. Nossa, mas é mesmo? A gente fica lá porque a gente quer? Sim, pelo menos você sabe o que vai acontecer, porque você já conhece esse processo, né? E aí, por que você continua lá? Porque o segundo princípio é a economia de energia. Lá no passado, a gente não tinha energia para sobrar, né? E aí, hoje é a mesma coisa. Então, o nosso cérebro também ele precisa o quê? Economizar essa energia. Então, o menor esforço sempre ganha. Então, eu conto a historinha para mim, eu não preciso colocar energia aqui e eu vivo de uma forma muito automática. E tudo isso junto com o terceiro princípio, que é o da fuga da dor ou busca do prazer imediato, aonde que eu tenho prazer imediato hoje, Tojo? Naquelas informações, por exemplo, rolando a minha telinha lá do Instagram, do TikTok, as informações que deixam eu ficar lá me divertindo, me distraindo, né? E aí eu tenho esse prazer muito rápido. Ah, se eu beber o chá não sei das quantas, e aí eu sou outra pessoa. E aí eu me deixo sem prestar atenção, sem aprofundar, sem me conhecer. Tá tudo bem essa parte, mas que tal aprofundar um pouquinho e entender, além disso tudo, aonde você está, o que você está fazendo, qual a consciência que você tem dessa história. Então, assim, para poder te trazer aqui um ponto que me faz pensar muito a gente, o ser humano, quando não tem a consciência disso, de uma forma mais ampliada, ela enxerga o mundo, ela faz o recorte do mundo para que esse recorte caiba naquilo que ela acredita que é o mundo. E aí está tudo bem, porque aí eu não preciso colocar esforço, eu tenho a minha previsibilidade, eu estou fugindo da dor e eu estou com o meu prazer ali imediato. Então, o que é esse trabalho mesmo de despertar? É ampliar a consciência dessas pessoas, porque ela consegue ter tudo do melhor para ela se ela conseguir expandir, né? Então, até é um processo que a gente trabalha muito nas sessões de psicoterapia. A gente tem muita visão... Outra analogia, né, que eu gosto muito de fazer também. A gente tem muito de uma visão em túnel. Então, é como se você tivesse dirigindo a sua vida dentro de um túnel. O que você vê dentro de um túnel? Você vê o cimento, teto de cimento, as lâmpadas, as motos passando, fazendo barulho. Você está aqui em São Paulo, né? O barulho das motos, um carro acelerando mais o motor para dar eco no túnel. E para você, se está dirigindo no túnel, o teu caminho é só aquilo lá, é aquilo que você enxerga. Então, a tua vida é por onde você está passando. Agora, se você tivesse a capacidade de tirar os teus olhos ali desse momento, de dentro do túnel, e você coloca para fora, quantas outras coisas que você consegue enxergar? Você consegue enxergar que, além desse túnel, tem outras estradas para você seguir. Você consegue enxergar que tem um céu. Você consegue enxergar que tem um verde, uma natureza. Você consegue enxergar um monte de outras coisas. Então, o processo de transformação, o primeiro de todos é a pessoa entender que ela pode estar dirigindo a vida dela dentro de um túnel. Porque é muito mais fácil. Ela conhece, o túnel é um caminho só, né? Você não precisa pensar se você pega a direita, se você pega a esquerda, você vai para cima, você vai para baixo. É aquilo, você vai seguindo. E aí, assim, o que você vai escolher para a tua vida? O que é mais fácil? Ou você vai parar um pouquinho para pensar? Peraí, será que eu estou num túnel? O que mais tem para eu enxergar? Que óculos que eu preciso colocar para ver o mundo de outro jeito, né? Maravilhoso, maravilhoso. Como é bom, né, expandir a consciência, né? E eu tô aqui já expandindo a minha, aqui te escutando, espero que vocês aí também, né? E adorei a analogia aí do carro, né? Acho que faz total sentido, né? Ou seja, a partir do momento, como é que funciona? Né? Eu sei aquilo, eu tenho as ferramentas, eu vou precisar de um tempo, né? E eu vejo que as pessoas hoje estão muito olhando para fora, né? Olhando para fora e buscando a solução mágica. Né? Buscando a solução mágica, buscando a próxima solução, buscando a próxima ajuda que vai fazer ela ser feliz.
mas só ela mesma acho que vai poder encontrar isso, né? E o caminho acho que é esse autoconhecimento, né? A pessoa olhar para ela mesma, né? De um jeito muito maduro ali e despertar, que foi a palavra que você usou, né? A questão é quando a gente desperta, muitas coisas acontecem, né? E eu vejo que o Rossandro fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala: quando a gente se transforma, a primeira coisa que a gente perde é o pertencimento. Porque a gente não vai fazer parte dos mesmos grupos, não vai conectar mais com as mesmas pessoas. E outro dia eu fiz uma live com um amigo meu, Lilian, e eu tava defendendo, né, assim, espontaneamente, que a solução talvez para grande parte dessa epidemia que a gente está vivendo aí, esses problemas todos que a gente vive, principalmente no mundo corporativo, é a implementação de hábitos estranhos. Por quê? Porque como a gente quer economizar energia, nós somos seres de hábitos. E a gente precisa implementar hábitos, né? Que isso é parte do trabalho que a gente fez aí também nos programas que a gente implementou. Então, só que as pessoas querem viver no automatismo, ou seja, repetindo os velhos hábitos que já não funcionam mais. Só que tem hábitos que são estranhos, né? Que poderiam ajudar. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou é: ninguém acha estranho mais o hábito de ir numa farmácia comprar remédio. Se normalizou isso. Agora, até hoje, se eu vou no Parque do Ibirapuera e abraço uma árvore, tem gente que acha estranho. E é de graça. Né? Aí agora eu tô mais estranho ainda, que eu vou pro Parque do Ibirapuera fazer um sun gazing e um grounding, que aí eu tô lá vendo o sol nascer de manhã, aí eu levanto a mão assim, aí eu tô e faço uns exercícios, aí o pessoal passa assim, nem olha. E antigamente olhavam mais, né? Hoje que eu não ligo muito, olham bem menos. Mas agora que eu tô fazendo os exercícios novos, aí o pessoal olha. E é de graça. Não custa nada. Então, assim, eu me lembro que durante a própria pandemia, né? Uma das coisas que a gente fez lá na Nissan e no Ser Nissan foi colocar as pessoas para saírem da sala e pegar sol. Nas mentorias que a gente falava: olha, sai da sala, respira. Pega sol. 5 minutos que você pega de sol, você vai voltar, vai ser outro dia, vai ser outra reunião. Só que não. Todo mundo fala: não, o sol agora é perigoso. O sol dá câncer, né? Na verdade, o que dá câncer é outra coisa, mas não vamos nem falar sobre isso aqui. Mas não é o sol. Não é o sol. Então, eu vejo que talvez alguns hábitos estranhos ajudariam, né? E eu adorei, Lilian, ler aqui na sua bio, né? E eu vou ler aqui para vocês agora, que eu vou apresentar agora, depois que vocês tiverem essa introdução, a minha amiga Lilian Quattrock para vocês, tá? Lilian Quattrock é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e apaixonada por desenvolvimento humano. Além de atuar como psicoterapeuta e facilitadora de processos de aprendizagem e crescimento pessoal, tem mais de 25 anos de experiência no meio corporativo em grandes multinacionais do setor automotivo, ocupando também cargos de gestão e liderança desde RH até áreas comerciais e principalmente voltadas para a jornada de experiências do cliente. Tem bastante coisa em comum aqui, né? Ao longo da trajetória, sempre esteve conectada ao desenvolvimento de pessoas, à construção de experiências genuínas. Adorei essas experiências genuínas. Tanto para colaboradores quanto para clientes. Hoje, une a sua vivência como psicóloga e líder para promover treinamentos e reflexões sobre comportamento, propósito, bem-estar, saúde mental e performance no trabalho. Lilian acredita que a verdadeira excelência nasce do alinhamento entre propósito e hábitos diários. Sua forma de enxergar o desenvolvimento humano é prática, sensível e próxima da realidade, combinando escuta da clínica com a experiência de quem vive o dia a dia nas organizações. Eu adorei, acho que foi uma das melhores mini-bio que eu já li aqui nesse podcast. Ficou realmente muito boa e eu que te conheço, né, há alguns anos, 18 anos, né, acho que já, ficou perfeito, refletiu muito bem o que você é aí. E eu queria te perguntar sobre essa parte aqui que eu adorei, olha. A Lilian acredita que a verdadeira excelência nasce do alinhamento entre propósito e hábitos diários. Eu queria que você falasse mais sobre isso aqui. Vamos lá, então, vamos lá. Mas eu chego lá, mas e agradeço, né, por você elogiar aí meu mini bio. Mas demorou muito para eu conseguir chegar nesse mini bio, você sabe? E eu quero falar disso antes de falar do hábito dos hábitos diários. Fica à vontade. Que é legal compartilhar. Eu acho que eu não sei se eu já te contei isso, eu acho que não. E é legal para eu te contar também. Eu sou psicóloga há 25 anos, né? E eu comecei no RH, mas logo eu fui para a área comercial. E hoje em dia, a forma como a psicologia está é muito diferente de como as pessoas enxergavam psicologia há 20 anos.
Muito diferente. Hoje a psicologia conseguiu estar num lugar, ainda precisa muita coisa, mas a psicologia hoje conseguiu estar num lugar onde ela tem o seu valor. No passado, não. Tinha muito preconceito em cima. E eu me deixei levar por esse preconceito. Eu não banquei. Porque eu estava numa área comercial, eu estava no início de uma carreira. Então, você sabe que eu queria esconder que eu era psicóloga. Eu não queria que as pessoas soubessem, porque eu estava numa área, que era desenvolvimento de pessoas, era sempre voltada para treinamento, mas eu sempre precisava trazer um resultado de negócio. Ou era para vender mais, ou era para trazer uma lucratividade, né, para aquela empresa diferente, maior. E aí, peraí, como é que o psicólogo vai atuar para trazer um resultado de negócio? Então, o que eu fazia? Eu escondia a psicologia de mim. E em alguns momentos tinha até um diretor ali que ele brincava, vamos consultar a nossa psicóloga de plantão. Eu queria um buraco para enfiar a minha cabeça toda vez que eu ouvia essa frase. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu demorei um tempo para conseguir enxergar que as coisas só funcionam de verdade mesmo quando a gente junta tudo que a psicologia pode trazer com o negócio. E quando eu percebi que quando a gente começa a juntar as duas coisas, começa a dar certo, uau! Por quê? Porque a gente consegue resultado de negócio dentro de uma empresa através de quem? Das pessoas. São as pessoas que fazem o negócio acontecer, né? Então, quando você foi uma das primeiras pessoas que começou a trazer isso para mim lá atrás. Não, porque são as pessoas, porque vamos trabalhar nisso, vamos falar sobre respiração, né? E há 10, 15 anos atrás, Tocho, quem que falaria que é importante, no mínimo, uns 5, 10 minutinhos ali para você se conectar com você mesmo antes de uma reunião de negócio? E, realmente, muita gente, inclusive, fechava um olho e ficava com o outro aberto, assim, né? Não sei se você lembra, que a gente fazia todo o processo ali. Vamos concentrar um pouquinho, vamos respirar. E tinha os desconfiados, assim, o que será que vai acontecer aqui? E ficava... Hoje já mudou. Hoje as pessoas aproveitam a experiência. Eu vejo muita transformação nisso. Então, é um processo que a gente precisa olhar e reconhecer e valorizar, que nenhum negócio vai para frente se a gente não olhar primeiro para as pessoas. E olhar para as pessoas, quem que é em primeiro lugar? Eu mesma, né? Então, assim, para mim foi uma conexão muito grande e uma tranquilidade mental para mim mesma de poder... Conectei a minha formação, aquilo que eu gosto de estudar, o que eu sempre gostei de ler, o que eu sempre gostei de fazer, com o resultado do negócio, com resultado financeiro, por que não? Né? Então, tinha muito, inclusive, lá na faculdade, eu nem sei se hoje ainda acontece, mas de professor falar que psicologia não dá dinheiro. Não, gente, psicologia não dá dinheiro. Esquece. Oi? Pera, psicologia pode sim dar muito dinheiro, porque é para a gente poder desenvolver as pessoas para elas conseguirem, de uma forma muito mais eficiente, alcançar os resultados que elas precisam, sem sofrer. Porque ninguém precisa sofrer para poder conseguir fazer as coisas. A gente consegue fazer tudo com muita leveza. E com essa introdução aqui que eu senti de compartilhar com você, eu vou responder aquilo que você me perguntou, né? Da frase da minha bio, para justificar por que ela está lá, é por isso. E o que é alinhar o propósito com a prática diária ali dos hábitos. Dentro da terapia de aceitação e compromisso do Stephen Hayes, que eu estou cada vez mais apaixonada, que é uma terceira onda da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, tem uma terceira onda aí, que é a que eu sou mais apaixonada. Ela expande muito mais, assim. Então, a gente tem a terapia de aceitação e compromisso, e um dos trabalhos dentro desse processo, em primeiro lugar, é a gente poder perceber, aprofundar
definir ali quais são os valores de vida daquele indivíduo. Então, quais são os seus valores? O que é importante na sua vida para você? Né? E aí a gente trabalha nisso. Qual é o sentido da tua vida hoje aqui? O que é importante? Então, né, família, trabalho, saúde, e a gente aprofunda cada pilar desse daí para entender o que é importante na sua vida. Com base nesses valores e nas importâncias todas aí que eu entendo que para a minha vida eu quero cuidar, eu quero semear, eu quero olhar, o que eu faço? Eu olho o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando sobre essas coisas todas, o que eu estou fazendo na minha vida, como eu estou me comportando, o que eu sinto e o que eu faço. E aí eu me pergunto, para cada pensamento, ou emoção, ou sentimento, ação, comportamento, eu pergunto, isso é útil e me aproxima do que é importante para mim? Ou isso não é útil e está me afastando do que é importante para mim? É muito simples. É difícil, não é nada fácil, mas é simples. Então, por que a gente se comporta de um jeito e às vezes a gente vai no automático? Por isso que eu quis fazer também a introdução dos princípios, né, operacionais aí da nossa mente, para justificar um pouquinho quanto que a gente está indo no automático e parar para pensar um pouco. Isso está automático, porque eu estou regida ali pela minha mente, que faz eu ter previsibilidade, né, economizar energia, ou fugir da dor, ou busca do prazer. Espera aí, está acontecendo isso? Eu estou no modo automático? Ou eu preciso parar um pouquinho, colocar um esforço para mudar, né? Sair dessa inércia. Eu coloco um esforço, uma energia para sair disso. E aí eu me pergunto, isso que eu estou fazendo é útil ou não é útil para me aproximar? Então, a gente tem que questionar o tempo inteiro tudo que a gente faz, porque se a gente não questiona, a gente continua fazendo de forma automática sem nem perceber, e aí os anos passam e você não sabe nem por que você está fazendo tudo aquilo na sua vida. E é esse o propósito e os hábitos diários. Então, assim, qual é o propósito da minha vida? O que é importante para mim? Ok. E o que eu estou fazendo todos os dias? Está sendo útil para me aproximar do meu propósito? Ou não está sendo útil? E aí, se não está sendo útil, como é que eu posso transformar isso para que ele seja útil e me aproxime do que é importante? Então, esse é um processo que eu adoro trabalhar. Isso a gente consegue trabalhar individualmente. A gente consegue trabalhar numa sala de desenvolvimento de pessoas, no meio corporativo. Qual é o propósito, inclusive, deste projeto? Eu posso pensar, eu estou desenvolvendo esse projeto aqui, na minha empresa. Por quê? Tá, e o que a gente vai fazer? Quem que a gente vai chamar? O que eu vou pensar sobre isso? É útil? Não é útil? E é útil, como que eu alavanco? Se não é útil, como é que eu elimino? Não dá para eliminar? Vamos minimizar? Vamos substituir esse hábito por esse daqui? Ou esse pensamento por esse daqui? Né? Porque o pensamento, ele não é meu. Ele existe aqui, mas eu consigo me desconectar do meu pensamento, né? O meu pensamento não sou eu. As coisas que eu penso não necessariamente são minhas. Eu decido. Então, peraí, esse pensamento aqui não é meu, não. Vamos, né? E esse aqui, esse pensamento faz sentido, porque ele é útil, ele aproxima daquilo que é importante. Então, respondendo, porque essa frase na minha mini bio é justamente isso. É a gente olhar o que é importante e viver se questionando da utilidade do que eu estou fazendo para aquilo. Nossa, que simples, né? Super fácil? Não. Tem muita energia que a gente precisa colocar. Porque é muito mais fácil a gente seguir a vida no automático. E, às vezes, é mais gostoso momentaneamente. É mais gostoso mesmo, né? Eu não vou treinar, não, né? Eu coloco lá, né? Saúde, né? Então, fazer exercício todos os dias, me alimentar bem. Mas é gostosinho. Tudo bem, é gostosinho. Desde que você esteja consciente que você está comendo aquilo lá hoje, mas que está tudo bem porque você compensa depois em alguma coisa e você continua se aproximando do que é importante, está tudo bem. O problema está quando as pessoas fazem as coisas sem entender por que elas estão fazendo. Você segue um influenciador que fala o que ele quer, sem estudo nenhum. Por quê? Porque ele fala aquilo que você quer ouvir?
Hoje as pessoas estão seguindo outras pessoas porque elas estão falando historinha que você quer ouvir. Por que você quer ouvir isso? Faz sentido? É muita expansão de consciência mesmo, né, gente? Eu gosto muito desse conceito de expandir, né? Por isso é que eu acho que a gente precisa estar sempre expandindo a nossa zona de conforto e não necessariamente viver fora dela. Porque eu acho que o conforto ele é muito importante, né? Sim. Até isso tem a ver, né, com a própria segurança psicológica, com vários outros conceitos. E eu gostei muito de você trazer ali, né, da própria psicologia, como que veio se transformando, né? Hoje a psicologia positiva também trouxe um outro olhar, né? Porque antes você falava que ia no psicólogo, o cara falava, tá doido, né? Mas não precisa estar doido para ir no psicólogo, vai no psicólogo para ele se conhecer melhor, para ele, né, ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor e usar as ferramentas que possui. Então, assim, nesse pouco tempo aqui você já trouxe várias dicas ali, vários insights, várias ferramentas, né? E muito simples e eu adoro as coisas simples. Você sabe disso. Quando a pessoa fala assim, você entendeu o que é que desenha? Fala, desenha pra mim que você vai me ajudar. Né? Ai, mas isso é muito simples. Me conta o simples. Porque eu acho que as pessoas negligenciam o que é simples. E as organizações da mesma maneira. Negligenciam aquilo que é simples. Às vezes a solução é simples, mas vai precisar de uma transformação. Vai precisar mudar o modelo. Né? E aí mexe no nosso ego, né? Mexe naquilo que já estava funcionando há anos, né? Quantas vezes dentro de uma empresa também muda um gerente, muda uma área e as pessoas continuam repetindo aquilo que era feito e ninguém sabe por quê. Fala assim, por que isso aqui é feito? Não, porque um gerente 3 gerações atrás que criou. Ou às vezes o contrário. Entra um gerente novo e quer mudar tudo. E não quer nem saber por que aquilo ali chegou, por que aquilo ali é daquele jeito, e sai atropelando em busca de um resultado que muitas vezes tem um custo, né? Até para ele mesmo também. Ai, que coisa boa, Lilian. Maravilhoso. Estou aprendendo muito aqui com você. E eu quero trazer aqui agora a pergunta clássica aqui do nosso podcast, né? Mas antes de trazer essa... eu não vou trazer a pergunta agora, porque eu estou sentindo aqui, que é o que significa o sucesso consciente para você, Lilian Quattrock? Olha, o sucesso consciente acho que é um pouco disso que eu acabei de falar, Tocho. É você estar consciente do que é importante para você nessa vida e você conseguir ter os comportamentos, as ações para você seguir numa jornada aí de vida de forma que esteja muito alinhado com o que é importante para você. E aí o sucesso ele é diário, na verdade, não é algo que eu preciso alcançar e traçar ali quando eu conseguir uma cifra ali de não sei quanto no meu banco, eu atingi o sucesso. E aí, você chega lá, acabou, pode morrer, né? Que você já atingiu. Então, o sucesso é você saber que todos os dias você está alinhado com aquilo que você se propõe a viver. E aí, quando você está alinhado, você tem sucesso na sua vida, né? Agora, qual é a parte mais difícil? É escrever, é definir o que é importante para você. Isso tem que ser muito profundo. O que é de verdade importante para você. E não se deixar levar para o que os outros estão falando que é importante. Que é um pouco do que você falou logo no comecinho, né? Hoje a gente vive num mundo meio fake, que a gente fica até confuso. Peraí, o que é importante hoje no mundo? Eu não estou nem aí do que é importante no mundo hoje. Você tem que se preocupar com o que é importante para você. Né? Vai seguir a manada? Se a manada estiver indo para um lugar legal, que normalmente manada, assim, indo, eu sou meio desconfiada, né? Mas se for, vai junto. Agora, tem que ser importante para você, não porque está todo mundo indo para lá. Então, essa é a sacada. O sucesso é isso, é você se comportar e agir na sua vida com o que é importante para você e não para os outros.
que bom se aquilo que é importante para você também for importante para quem está ali ao teu lado. Por isso que quando a gente se transforma, a gente perde o pertencimento. Justamente porque você começa a ter mais consciência de coisas novas e que não necessariamente as pessoas que estavam convivendo até aquele momento têm também. E aí começa uma desconexão ali, né? Porque não faz muito sentido continuar ali mais, naquele grupo. Você vai precisar encontrar outros ambientes, porque o ambiente molda muito a gente. Né? Então, tem isso também. Se a gente quer se transformar, a gente precisa buscar o quê? Ambientes que facilitam a tua transformação. Né? Ah, decidi parar de beber. Então, para de frequentar bar. Sim. Né? Se você tiver todos os seus amigos que vão no bar todos os dias e eles vão beber e você está ali, vai ser muito mais... Não significa que você não vai conseguir, mas vai ser muito mais difícil você ter essa transformação. Então, que ambiente que você vai buscar para você poder seguir, estar conectado com aquilo que é importante para você? Então, sucesso consciente para mim é isso, é estar consciente de que existe muito mais do que o túnel que está dirigindo, sabe? E que eu posso escolher outras lentes para colocar nos meus óculos aqui. E que eu tenho inúmeras possibilidades de enxergar o mundo. Né? E que eu posso mudar o algoritmo do meu Instagram, por exemplo. Né? Porque o Instagram ele faz você viver no automático com aquelas informações que te alimentam com o prazer rápido ali, com o seu contentamento imediato. Então, que tal começar buscar pessoas que falam o contrário daquilo que você acha que é importante você escutar? O contrário ou diferente ou outras possibilidades, e só escuta. Hoje a gente escuta o outro já pensando na resposta que você vai dar para ter razão. É muito louco isso, né? Mas é mais fácil. É o automático. E assim, eu muitas vezes me pego no automático. Sim. E falei no automático, né? Não pensei, né? Eu falo na terapia, eu falo assim, gente, vamos respirar para abrir a portinha da mente sábia, que todo mundo tem a portinha da mente sábia dentro, aqui, né? E às vezes a chave é uma respiração mais profunda, é a chave para você abrir e, de repente, segurar alguma frase ali que não ia ser legal você falar. Sim, por isso é que eu acredito que essa tecnologia também gratuita, né? Instalada de fábrica, ela ajuda muito. Né? A gente está a uma respiração de dizer uma bobagem ou não, ou de tomar uma decisão mais consciente. E escutando você falar aqui, né? Eu gostei muito desse conceito de sucesso diário. Adorei. Né? É isso, ao invés de ficar olhando para frente depois e minhas metas, meus sonhos, tudo isso é importante. Mas mas hoje, indicador de direção, né? O que você fez hoje? O seu dia hoje foi um sucesso? Né? Que sucesso hoje? O seu dia hoje, né? Terminou um sucesso? Começou um sucesso? Né? Então, você já começa o dia reclamando, já começou errado. Né? Ali já não é por ali. E eu vejo, né, ouvindo você falar também, que um dos principais ambientes que pode fazer uma pessoa crescer e se transformar é ela aprender a estar com ela mesma. Aprender a ficar em silêncio. Aprender a fazer encontros com ela mesma. Né? Porque do silêncio nascem todas as possibilidades. Só que a gente se acostumou a distrair. Né? A se distrair. E o celular então, é a principal distração que a gente tem hoje. Né? É isso. Então, se a gente aprende, falando, não, peraí, eu vou me conectar comigo mesmo. Né? E aí você tem esse encontro com a sua mente sábia, com o seu eu superior, né? Com como você quiser chamar. Né? E aí você sai daquele cérebro reptiliano ali que você falou de atacar e fugir e começa a se conectar com algo que é maior, que é o seu ser, né? Que é a sua essência. E aí isso é maravilhoso. Só que assim, quando você começa a explicar isso para um executivo de uma multinacional que nunca ouviu falar isso, ele vai olhar e falar assim, que estranho. Só que hoje ele já olha e fala assim, é estranho, mas eu sinto que eu preciso disso. Né? Eu vejo que hoje já mudou, entendeu? Já falou, é estranho, mas faz sentido para mim. Então eu sinto que os executivos, né, as executivas, porque tem mulheres também que não
olhavam para isso, né? Às vezes por terem uma posição ali muito de... Eu, por exemplo, treinei já uma superintendente da Caixa Econômica uma vez que ela falou, olha, eu fui treinada para não sorrir. Porque eu falava, se eu sorrir, eu vou perder minha credibilidade. Né? Ou seja, ela foi treinada para ela não ser ela mesma, para sustentar uma posição. Né? E ela estava com dificuldade de vender as ideias dela, né? De fazer apresentações, exatamente porque as pessoas não estavam conectando. Né? Então você vê que ela deslocou ali. Né? Eu não sei quais os conceitos da psicologia que estão envolvidos atrás disso ali, mas aí quando ela se viu no vídeo, ela falou, nossa, é verdade, né? Como que eu sorrindo sou muito melhor e eu não perco a credibilidade. Ali ela quebrou uma crença, né? Que ela carregou anos, que alguém instalou. E é aquilo que você falou, né? Por isso que a gente diz, ó, amigo, você que tá aí, cuidado com as pessoas que você escuta, cuidado com as pessoas que você acompanha e cuidado com as decisões que você toma também. Porque a sua verdade só você pode conectar com ela. Né? Eu vejo, ótimo, eu tô aqui aproveitando tudo que a Lilian tá me passando aqui, tô anotando aqui. Isso é outra coisa, porque antes eu não anotava, sabe, Lilian? E aí, os primeiros podcasts, eu ficava com vontade de anotar as coisas. Eu falei, não posso anotar, né? Porque vai ficar feio. Eu falei, não, o podcast tá aqui, eu que apresento, eu posso anotar. E aí eu vou anotando como se eu estivesse assistindo você no palco. Entendeu? E aí eu vou conectando e isso é maravilhoso. Então eu vou usar essa questão de sucesso diário. Eu vou agregar isso ao sucesso consciente. E eu queria que você compartilhasse, Lilian, um pouquinho como é que foi a sua transformação para viver o sucesso consciente. Eu tô num processo aí diário de sucesso consciente, porque a gente parece muito simples quando a gente fala, né? E é simples mesmo, mas é difícil. É difícil porque há anos a gente faz o que é mais fácil e a gente está acostumado com isso e a gente não coloca energia suficiente nas coisas. E tem dia mesmo que você vai dormir e fala assim, nossa, hoje não tive sucesso hoje. E está tudo bem também, faz parte, né? O que você precisa é ter consciência deste dia. E ter consciência e celebrar o dia que você realmente conseguiu estar muito alinhado, né? Porque tem dias que você pode fazer muitas coisas que se você for perguntar o quanto isso foi útil ou não foi útil, e você pode, nossa, nada do que eu fiz hoje foi útil. Mas que bom que você tem a resposta. Isso é que eu ia falar. Será que o fato de eu estar consciente de que eu estava desalinhado já não é um sucesso também? Exato. Boa. A gente tem sucesso, então, todos os dias, desde que a gente esteja consciente do que a gente está fazendo, né? De como nós estamos. Então, perfeito. Então, a gente pode ter sucesso sempre. O que é importante é a consciência. Ai, Tocho, por isso que é maravilhoso, né? Conversar com você. Eu adoro também. E aí, como que veio a minha Comigo nem tanto. É que às vezes tem gente que fala assim, nossa, né? Eu lembro quando eu visitava as concessionárias e eu chegava na concessionária, a concessionária falava, eu começava a conversar com ela, falando, nossa, mas é muito bom receber sua visita aqui, que você expande a nossa mente, você faz a gente enxergar novas coisas, né? Você podia ficar aqui um mês aqui com a gente. Isso é uma visita de 2, 3 dias. Aí quando chegava na hora do almoço, no final do dia, ele já perguntava assim, quando é que você vai embora mesmo? Porque já não aguentava, né? Expandir tanta consciência assim. Falei, não, já tá bom. Né? Deixa eu mudar um pouquinho de cada vez. Mas falar em mudar, me conta aí, Lilian, como é que foi o seu processo de transformação? Que eu quero saber aí para viver o sucesso consciente. Bom, primeiro foi muito dessa parte onde eu consegui realmente entender que eu podia unir as duas coisas. Porque isso era um pouco de um sofrimento, assim, sabe? Poxa, eu sou psicóloga, aí eu fui fazer MBA de gestão de negócios e fiz, e foi ótimo, óbvio, né? Conhecer do negócio, de como você faz a gestão, de como você evolui, maravilhoso. Mas, na época, eu fui para poder ter lá um currículo com um MBA de gestão de negócios, sabe? Para mostrar, não, eu não sou psicóloga, eu tenho um MBA de gestão de negócios. E quando a gente pode unir tudo isso, né? E o ponto foi, quando eu consegui olhar para isso e eu voltei a estudar e ver as possibilidades de transformação da mente humana, foi abrindo uma porta que aí não saio mais. E uma das... e você sabe, eu sou muito grata a você, porque você foi uma pessoa que abriu um portal muito grande para eu poder enxergar justamente isso. Né? Quando a gente começou no trabalho ali do Sernissan, que é o servir com excelência e resultado, né, para os negócios como um todo,
há 10 anos, né, Tocha? A gente já se conhece há, acho que, 18 anos por aí. Mas há 10 anos que, principalmente, veio esse programa e aonde, né, o fato de já conhecer o sucesso das coisas que você faz permitiu com que eu acreditasse na tua ideia maluca. Gente, porque era uma ideia muito maluca, assim. Ele veio e fez uma proposta, aí eu fiquei assim, mas vai dar certo isso? Ele, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. Ele fez isso, aí eu, confio, Tocho, eu confio, vamos junto, o que você precisa para fazer o negócio funcionar, né? Então, quando você veio com aquela proposta, que juntava muito essa parte, né? Eu preciso desenvolver as pessoas para a gente poder atingir todo o processo. E o primeiro ponto ali a gente não vai chamar de padrão. A gente vai chamar de hábito. Porque a gente precisa transformar os hábitos das pessoas. Na verdade, as pessoas precisam transformar os seus hábitos diários para servir os clientes. E isso você trouxe. E quando a gente, no meio corporativo, há 10 anos, e fala que eu não vou definir qual é o padrão de atendimento e fazer uma lista e ter um checklist do que cada colaborador precisa fazer para atender o cliente com excelência, para gerar resultado, e você fala, não tem padrão. Tem hábito. Vamos junto desenvolver esses hábitos. E por que você precisa ter esses hábitos desenvolvidos? Então, quando você trouxe esse conceito de que a gente pode, sim, desenvolver hábitos para que os nossos resultados se transformem, abriu um portal, né? Um portal de possibilidades. E aí, através de desenvolvimento de hábito, aí o negócio cresce. Peraí, o que é hábito, como ele é formado, por que a gente faz um hábito A se não é isso que a gente quer, e como é que eu transformo o A para um B, e como que eu vejo relevância do esforço de transformação desse hábito para o meu resultado, que foi isso que a gente fez no programa. Né? Você lembra? Assim, né? Uma das primeiras perguntas que a gente fez lá nos workshops malucos que você inventou em todas as lojas ali à noite e tal, foi justamente isso, né? O que você faz hoje que está dando certo? O que você faz que para você não serve para absolutamente nada? E o que você acha que a gente precisa fazer de novo, né? E aí a gente juntou tudo aquilo lá, né? Então foi a participação aí de mais de 1.000 pessoas nesse processo, muito maluco tudo isso. E eu falo que o sucesso que a gente tem hoje desse programa, que é muito lindo e virou benchmarking global, né? Então, muito legal tudo isso, é justamente porque ele foi um processo onde todas as pessoas envolvidas na transformação fizeram parte dela e contribuíram ali, né? E a gente escutou. A gente simplesmente escutou. Tá, me fala o que você faz, que é importante você continuar, o que não é importante. Vamos juntar tudo isso e vamos desenhar o que a gente precisa mexer de alavanca para justamente ter as pessoas diariamente fazendo coisas que para elas são coisas importantes e relevantes para o negócio. E aí fica leve. E aí, quando você fala, né, há muitos anos, os líderes, os gestores, eles não queriam ouvir falar nisso, então a gente fazia os workshops onde tinha aqueles minutinhos de olhar para dentro, né, de respirar. É tão simples, né? Mas tem o medo, é difícil olhar para dentro quando você está num ambiente que é muito comum só olhar para fora, né? Então, foi disruptivo, né? Foi impactante ali. E sabe o que é legal? Quando eu olho o que acontecia há 10 anos e o que acontece hoje, Tocho, ninguém hoje é obrigado a estar nos workshops que nós fazemos. E existe um custo para isso. Existe um valor de inscrição, existe um custo logístico, viagem, passagem, hospedagem. Ninguém é obrigado. As salas lotam. Porque é o momento que as pessoas têm de parar um pouquinho e olhar para isso, para juntar as duas coisas, para conectar. Eu como indivíduo, eu no meu trabalho, a gente, né? Eu sou eu integral,
trabalhando ou em casa, ou passeando, ou viajando, eu continuo sendo eu, né? Eu levo o corpinho aqui, essa cabeça aqui, né? Não separo as coisas. E como é que eu sigo nessa leveza? Então, é muito bonito ver a quantidade de pessoas hoje que, inclusive, agradecem todo esse processo porque elas se transformaram, né? E elas conseguem hoje se enxergarem como pessoas melhores do que elas eram lá atrás, nesse sentido mesmo, né, de ser uma pessoa que tem uma ideia ali do que ela quer fazer, de como ela quer viver, conectar, seguir com mais leveza, menos pressão. O mundo tem muita pressão, então só de parar um dia e poder, né, sair dessa pressão toda e escutar alguma coisa diferente, ampliar um pouquinho da consciência sobre as coisas e ter algumas reflexões ali, só parar para pensar, né? Eu acho que é uma transformação maravilhosa que a gente consegue fazer na vida de tantas pessoas assim. Então, isso é um propósito muito forte para mim, sabe? Aonde que a gente consegue atuar para poder transformar? E aí me veio agora, quando você juntou no teu evento aqui em São Paulo com a Milena, uma querida Milena, se estiver assistindo, um beijo para você. Você transformou a minha vida aquele dia. Aonde a Milena falou, é muito fácil a gente falar sobre esse processo de transformação, saúde mental, evolução, para as pessoas que já estão pertencendo a esse lugar, estão em busca de transformação, estudam sobre o assunto, elas querem seguir nesse caminho, né? E elas buscam os eventos zen, elas estão num processo psicoterapêutico, elas querem essa melhoria. Então, é fácil. Não é, né? Mas é. Uhum. As pessoas estão abertas a escutar. Porque até antes dessa fala da Milena, eu tinha assim, o que eu estou fazendo no corporativo? Uhum. Porque parece que são dois mundos, assim. Por mais que eu consegui integrar tudo isso, eu não enxergo que as pessoas integraram esses conceitos, né, do negócio e da mente, do ser humano, né? As pessoas não conseguem enxergar. E quando a Milena colocou para mim de que o que eu fazia no corporativo, que é justamente falar sobre as duas coisas integradas, é fácil a gente ter resultado pelo amor e não pela dor, com leveza, com engajamento, né, de uma forma leve e espontânea das pessoas, e que no corporativo é muito mais difícil, e que eu era importante por conta disso, de estar onde eu estava, uau! Que lindo! E te agradeço, Milena, porque mudou assim a minha vida e foi um peso assim que saiu e eu assim, lindo, a gente consegue fazer essa transformação em vários ambientes, uns mais difíceis do que os outros, mas no final das contas somos todos seres humanos, né? Uhum. Com as suas questões, as suas dores, os seus amores, as suas dificuldades, uns mais conscientes do que os outros, uns não querendo ficar conscientes de nada, porque é melhor assim. Mas esse foi o meu processo de transformação e tem sido um processo de transformação onde cada vez mais eu quero chegar onde eu vou fazer a diferença, sabe? Na vida das pessoas. Às vezes uma simples frase assim, nossa, você falou aquilo na palestra que você deu e ressoou aqui dentro de mim. Nossa, para mim eu falo assim, ai, que bom. Né? Pode ter 100 ali, uma que veio falar, falou assim, pronto, eu consegui sucesso hoje, porque eu consegui colocar uma sementinha ali de um pensamento, de uma transformaçãozinha que seja na vida daquela pessoa para melhor, para ampliar a consciência, né? Para que ela possa também ter um sucesso consciente. Né? Maravilhoso, querida. Eu te agradeço muito aí por, né, acreditar nessas loucuras aí todas. Aprendi e aprendo sempre muito contigo também. E eu todos os dias de manhã, quando eu pratico minha gratidão ali, eu agradeço várias coisas. Uma delas que eu agradeço é por Deus, o universo, colocar na minha vida pessoas que me ajudam a cumprir com o meu propósito.
E você, com certeza, é uma delas. E que eu seja a pessoa também que possa contribuir para apoiar o propósito das outras pessoas, né? Então, eu fico feliz em saber que, de alguma maneira, eu faço parte aí dessa transformação também, mas nada disso teria acontecido se você não tivesse permitido, né? Se você não tivesse arriscado, né? E esse é o valor, né? Eu acho que sempre foi o valor das nossas conversas ali, desde a primeira vez que a gente conversou, né? Que eu me lembro 18 anos atrás, né? Não sei se você vai se lembrar, mas eu queria resgatar um pouquinho dessa história, porque essas histórias trazem, gente, não só nossas histórias aqui, mas como que é a transformação no ambiente corporativo na prática? Será que é possível? Então eu queria resgatar um pouquinho aí, né, para você não achar aí que, não, beleza, funciona com uma pessoa, mas numa empresa... Como que você pega uma estrutura de uma General Motors, uma GM, General Motors, que tem uma logomarca assim, quadrada, não sei se mudou, né? Mas era quadrada, assim, a logo já era General Motors, e humaniza os processos, né? Então, eu me lembro, gente, que na época lá na GM, né, a gente participou de vários programas, começando com um programa de peças, atacar de peças, depois fomos para a área de serviço, fizemos um programa lindo lá de colocar o técnico, o mecânico para atender direto o cliente, que já foi muito disruptivo, né? As pessoas tinham várias crenças, acreditavam que o mecânico não sabia falar, o mecânico não sabia atender o cliente, tudo mentira, porque ele sabe falar porque ele tá falando o que ele já conhece, é exatamente o exemplo que você deu. Ele tem o conhecimento, as ferramentas e o tempo. Pronto. E aí a gente fez várias disrupções até que falaram assim, olha, agora vamos para a área de vendas. E tinha um programa lá lindo chamado Excelência em Vendas. Aí falaram, olha, mas tem uma pessoa lá que é a Lilian Pop, que é uma pessoa muito exigente, né? E, olha, ela já falou que não é para mudar nada lá no programa. Eu falei, se não for para mudar, nem me chama então. Falaram, na hora que puder mudar, então vocês me chamam. Aí, e foi bem isso, talvez eu nunca tenha te contado isso. E aí eu falei, na hora que puder mudar, então vocês me chamam, porque eu não consigo ir lá num programa e não mudar. Vou só repetir o que a outra empresa já fez e desenhou. Eu falei, não, eu quero contribuir. Né? E aí eu me lembro que um dia me chamaram e falaram, olha, acho que tem uma parte aqui agora que você vai poder contribuir. Porque estamos construindo uns padrões de atendimento aqui, adaptando para o Brasil, uma linguagem que é americana, tudo, e eu acho que você vai poder contribuir. E aí eu lembro, não lembro detalhes, né? Mas eu lembro do primeiro dia que a gente se encontrou, né, e que a gente começou a construir ali juntos esse trabalho de padrões da excelência em vendas. O que você se lembra dessa época aí? Eu lembro que a gente construiu e a gente tinha muitas reuniões e que você era bastante teimoso e eu devia ser bem brava, mas eu não consigo passar muito disso não, porque a minha memória ela passa assim, Mas o que era excelência em vendas, para o pessoal entender aqui? Eram os padrões de atendimento do pessoal de vendas em todas as redes de concessionárias para atender o cliente de uma forma padronizada, né? Então, o que não podia mexer é porque era um programa americano, tinha, né, chamava GM Difference na época, nem sei se deve ter isso lá ainda hoje ou não. Mas chamava GM Difference, então ele tinha todos os padrões de atendimento, mas ao mesmo tempo a gente tinha chamado uma empresa muito conceituada também para poder olhar e fazer algumas adaptações, e tinha sido validado por todos os executivos. Então realmente era apenas eles desenvolveram, só que a gente não tinha um parceiro para implementar, porque eles eram mega caros para o desenvolvimento e a gente tinha que ter parceiros que iam lá implementar em cada uma das concessionárias, né? Então já estava desenvolvido, não tinha que mexer, era só ir lá e implementar. E, obviamente, né, com a visão tua de como as coisas podem funcionar de um jeito muito mais leve, muito mais fácil, muito melhor do que padrão, método, auditoria e etc., obviamente que você veio fazer os ajustes. E eu ainda muito negócio, resultado, esquece pessoas, para que leveza, já tá, não me dá trabalho. Isso era o Léo Carvalho ainda, né? Não era nem o Tocho, né? Não me dá trabalho, a gente já passou por essa etapa, eu não vou validar tudo isso de novo, né? E aí veio com essas transformações todas e a gente revolucionou no final das contas o programa, mas eu não sei o que você está pensando aí de interessante. Eu não estou nem pensando exatamente uma coisa específica, eu só estou resgatando esse momento, porque faz parte dessa história, né? E para as pessoas verem como que funciona isso também, porque ali envolve, olha, imagina, GM, as concessionárias, 600 concessionárias no Brasil,
e um programa. Ok. Igual você falou, todo mundo já validou. Internamente já funcionava. Que é Só difícil, que o problema é né, que gente? o problema é que a rede não engajava. É o que eu sempre digo. Para mim, o que eu vou falar agora serve para qualquer marca, qualquer concessionária. E serve para outras empresas também. Qualquer empresa. O problema hoje, por exemplo, se você pegar um grupo que tem redes, né? Franquia, sei lá, ou concessionário de veículos, que seja. O problema que eu vejo é que a montadora ou a indústria sempre enxerga os concessionários muito piores do que eles realmente são, e os concessionários ou os franqueados se enxergam muito melhores do que eles realmente são. E aí tá o conflito, entendeu? Igual, gente, igual as pessoas, Sim, né? mesma coisa. E aí, o que eu humana. vejo? Uma indústria é um ambiente mais formal e uma concessionária é um ambiente mais informal. E aí, tinha problema de engajamento. Né? E aí, o que muitas vezes a pessoa faz quando tem uma auditoria, um padrão, um medo? Ele vai esconder, ele vai dar um jeito de dar um jeitinho, né? E ele vai cumprir aquilo ali, mas porque ele é obrigado, né? E quando você faz uma coisa e você é obrigado, é igual fazer dieta. Vai funcionar? Vai, mas depois vai voltar tudo de novo. Se não muda o padrão, se não muda o estado, né? Se não muda a crença, se não faz essas perguntas que você colocou aqui, a pessoa vai fazer dieta e vai voltar, porque a mente dela ainda continua gorda. Não adiantou nada, né? Então, eu te agradeço porque você teve a paciência, né, de me escutar, de escutar os meus questionamentos, porque eu não entendia tanto assim da área de vendas. Mas eu sempre fiz perguntas. E aí, o que eu fiz na época foi ajudar a fazer essa ponte entre o que os concessionários realmente falavam e pensavam e viviam com a realidade dali. E aí eu lembro que eu trazia isso e te mostrava, e a gente ia em concessionária juntos e mostrava. Vamos trazer um exemplo aqui, gente. Por exemplo, sexta-feira era o Dia Mundial da Entrega de Veículos. Todo mundo acreditava que sexta-feira é o dia de entregar o carro. Porque vendia a maioria dos carros no final de semana, vou entregar, o vendedor prometia para quando? Para sexta. Maravilhoso, é isso. Todo mundo acredita. É o automatismo, exatamente o que você falou. Isso. É automático, todas as marcas fazem assim, não tem jeito. Eu falei, será que não tem jeito? Então, como a gente tinha implementado o agendamento em serviços, será que não vai funcionar na entrega? E aí a gente descobriu que o problema estava onde? No vendedor que prometia uma coisa que ele não tinha certeza que ia cumprir. Aí a gente mexeu em todo o processo, criamos lá, né, um formulário, um termo de entrega, tudo. E a gente começou a falar, não, o vendedor não vai agendar mais entrega. Rompemos um paradigma. Não prometemos mais entrega. Mas o cliente vai aceitar sair sem... Aí todo mundo achava que não, o cliente não aceita. Falei, olha, é verdade que o cliente quer o carro dele entregue no fim de semana? Quer passar o final de semana de carro novo? Mas não precisa ser o próximo. Pode ser o outro. E quem disse que ele tem que pegar o carro sexta-feira? Aí quando a gente implementou um processo de agendamento dessa entrega e de acompanhamento, a gente começou a distribuir esses agendamentos durante toda a semana. E aí ninguém acreditava, falando, como que isso funciona? E aí o que aconteceu? O índice de satisfação do cliente, que na época era o desafio da GM, que estava baixo, né? Vendia muitos carros. Eu me lembro que teve um operador na concessionária que falou, olha, eu vendia 300 carros, mas eu tinha 300 inimigos. Eu não podia ir no shopping que tinha alguém me reclamando que pegou o carro riscado. Aí o carro era preparado com tranquilidade, tudo funcionava, e aí o índice de satisfação subiu. Né? E aí, quando esse índice de satisfação subia, o que acontece? A gente ganhava credibilidade, né, com isso. Aí é o resultado de negócios. O índice de satisfação subindo, o índice de indicação, de recomendação também subia. E você sempre me ajudou nisso também, né? A gente sempre associar o que a gente está fazendo com o resultado, que também é muito importante. Isso eu aprendi muito com você e te agradeço. Então, tinha uma perguntinha lá que associava. Peraí, o quanto você está disposto a recomendar essa marca? O cliente que está mais feliz estava disposto a recomendar. Ou seja, isso faz eu economizar no marketing da minha empresa, tendo um cliente mais feliz. Ou seja, o hábito dá resultado. E isso tudo que nós estamos falando, a gente serve para a nossa vida. Quantas coisas a gente acredita que não tem jeito? Você fala, não tem jeito, minha vida é muito corrida, não consigo meditar, não consigo fazer exercício. Será? Será que realmente você não consegue ou você está escolhendo fazer outra coisa? Será que você não consegue fazer todo dia e por isso não faz nenhum? E de repente você poderia incluir ali 2, 3 vezes por semana e já seria muito bom? E você tá dando uma desculpa ali para continuar no automatismo como você está. Né? E aí sim, isso deu muito resultado e esse programa foi exportado para outros países, né? Aí eu tive a oportunidade de ir para o Chile, para a Colômbia. E aí na Colômbia é a mesma coisa. O cara olhava e falava assim, aqui isso não funciona porque aqui é diferente. Falava, por quê? Não, porque no Brasil isso funciona, mas aqui não. Aqui ninguém vai concordar em agendar durante a semana. Falou, mas por que não? Porque o pessoal aqui trabalha.
Eu falava assim, não é verdade? No Brasil, não. Ninguém trabalha. Todo mundo só toma caipirinha e vai pra praia. Aí o cara se dava conta de que, não, lá também ia funcionar. Né? Então, eu acredito que juntos a gente conseguiu romper muitos paradigmas. E a gente está falando de 15 anos Sim, atrás, 15 anos, você imagina. Isso parece que não é nada hoje, mas se a gente for lembrar, 15 anos atrás fazendo toda essa mudança, E a humanização, né? A pessoa fala, não, ele não tem que ser obrigado. Né? Não, e hoje a gente dá conta de que a gente influenciava, desde aquela época, no nível de consciência dos líderes, que eram os primeiros que a gente tinha que trabalhar, para influenciar no nível de consciência do colaborador, para influenciar no nível de consciência do cliente. Ou seja, e eu acredito que essa mudança é o que fez todo o resultado desses programas todos, e isso ajudou, inclusive, eu acho, a GM a se tornar a montadora número 1 no Brasil em vendas também, né? Que os programas continuam lá, né? Várias partes disso até hoje lá, e depois veio a Universidade Chevrolet e muita coisa aconteceu. Mas então eu queria te agradecer, porque essa história aí foi aonde a gente começou a construir, né? Tudo isso e se transformar. E nessa época eu tinha 130 quilos, né? E você era uma que me incentivava, né? Falou, Tocho, faz alguma coisa. Eu falava, eu ficava preocupada, na verdade, com a continuidade do nosso projeto, né? Você tá preocupada com o resultado do negócio, não era comigo. Porque, né, vamos cuidar da saúde aí, que eu preciso de você por muitos anos. É importantíssimo para nós. Ai. E aí você também teve um processo de transformação que foi maravilhoso também, né? Sim. Tocho? Você transforma o negócio e transforma você também. Né? Isso que é o mais bonito de tudo, né? É o mais bonito. É, de novo, a integração. Sim. Mas eu não consigo olhar para o que a gente fez no Ser Nissan juntos ali se eu não tivesse me transformado meu corpo. Eu não consigo olhar. Porque acho que eu não teria conseguido fazer. Né? Primeiro que eu tive a integridade, porque se eu me posicionei que agora eu olhei para trás, né, e falei assim, o que eu fiz a minha vida inteira? Transformação. Porque na época a GM não chamava isso de transformação. O que a gente fazia era pegar uma coisa ali, que exatamente o que você falou, que não estava funcionando tão bem, que não trazia o resultado que eu queria, que não estava totalmente alinhado, e montar um plano de transformação para isso poder mudar. Né? E aí, quando você começa a fazer isso de forma real, sim, ela acontece. Né? E aí você ganha força, ganha integridade, né? Para poder falar sobre isso também. Que é o genuíno, que eu também coloquei, que você gostou da palavra aí da minha mini bio. Né? Exatamente. De forma genuína. Genuíno. Isso é muito importante, E aí, depois disso, veio o Ser Nissan, né? Que eu te agradeço, porque... participei lá do workshop de 10 anos do Ser Nissan, fiquei muito feliz, né? Fico muito feliz de ver esse programa crescendo aí e avançando cada vez mais, né? Ganhando novos países, foi exportado para 38 países, né? Agora acho que o México está conectando também com o programa, então eu fico muito feliz não só pelo programa ter sido o sucesso que foi e mas pela continuidade, né? E eu tenho certeza que se parasse hoje, não vai parar, ninguém seria o mesmo. A gente já impactou essas pessoas. Já mostrou para elas que existe um outro caminho. Já tiramos elas do túnel. É isso. Né? E esse túnel que tá ali é forte. E aí, como é que foi na época ali que a gente já tava no Ser Nissan? Aí, o que você se lembra ali do nosso começo ali? Conta para as pessoas ali como é que foi, para o pessoal entender o que é o Ser Nissan e como é que foi essa transformação que a gente fez lá. E assim, como se não bastasse tudo que a gente fez, que você contou, né, na Americana, a gente também quis depois transformar a japonesa, né? E são culturas completamente diferentes. E eu também estava aprendendo, né? Que cultura japonesa é essa? E lá também tinha um programa onde tinha uma auditoria e tinha um checklist, né? Um checklist de padrões, aonde, né? Cada coisa no seu lugar e a gente precisava auditar. E aí, quando você também chegou para fazer essa transformação lá, e a gente virou, né, de ponta cabeça tudo, né? Primeiro a gente escutou todo mundo o que tinha que acontecer,
né? Então, mais de 1.000 pessoas colaborando, o que funcionava, o que não que fazia e não funcionava, o que precisava ainda acontecer, aonde a gente quer chegar, para onde a gente está indo, o que eu já estou fazendo, o que eu ainda preciso fazer. Então, a gente fez todo esse processo aí, com muitas lojas, com muitas pessoas, dos mais diversos níveis, né, quando a gente fala de nível hierárquico dentro das organizações, em empresas, em muitos CNPJs, né, não sei se para quem não sabe, mas quando a gente fala de cada concessionária, cada uma tem o seu CNPJ, é uma empresa com autonomia ali própria de fazer as coisas, então tem esse dificultador aí nesse processo, diferente de uma franquia, né? Então, e tem uma matriz no Japão, que, né, é tudo muito quadradinho, tudo muito organizadinho, onde nada pode estar fora do lugar. Só o fato da gente ter perguntado para as pessoas o que elas acham que tinha que fazer já é um choque, né? Então, ninguém conseguia entender por que você está fazendo isso. Eu falei assim, poxa... Mas, assim, é igual você vai no nutricionista, né? Nutricionista, se você não fala nada, ele não te pergunta nada, ele te entrega a listinha do que você tem que comer sem saber do que você gosta, você vai seguir? Não vai seguir, né? O que o nutricionista tem que saber? O que você gosta de comer? E te fazer perguntas dos seus horários, dos seus hábitos, e ir lá e personalizar aquela dieta para você, né? É a mesma coisa. Não vai funcionar se eu colocar ali como mandatório sem eu saber o que funciona na ponta, né? E foi isso que a gente fez. E uma das primeiras coisas, né, da proposta que você trouxe não vamos ter mais auditoria, né? E assim, e aí, vamos junto? É forte não termos mais auditoria, vamos junto, né? E aí, com toda a coragem, né, Tocha, a gente seguiu. E o que acontecia é que, assim, todos os meses vinha um japonês diferente para ver o que a gente estava fazendo. Né? E era muito interessante porque a gente ia para as lojas sempre com o japonês ali do Japão, que trabalhava lá mesmo. E ele vinha e ele queria entender e tirava aquelas fotos todas de todos os detalhes do que estava acontecendo, fazia relatórios e relatórios, um book assim do relatório do que ele estava encontrando aqui, do que a gente estava fazendo. E ele não conseguia acreditar que funcionava. Mas não tem auditoria que funciona? É porque as pessoas se convenceram de que é assim que precisa fazer para poder dar resultado. Né? Qual é o meu papel em todo esse processo? Né? Quando a gente desenhou a jornada do cliente, né? A gente chama de índio ali, era um papel ali de mais 3 metros. No total tinha 12 metros, 12 juntando metros, o cliente com o colaborador. Juntando tudo, 12 metros ali de uma jornada onde cada um se enxergava, né? Em todo aquele processo ali, qual a minha responsabilidade para esse negócio dar certo. E as pessoas não sabiam, né? Qual é o meu papel? É isso. O que é importante para mim? O que é importante eu fazer? E aí, quando eu sei o que é importante para eu fazer, eu vou lá e penso o que eu preciso fazer para me aproximar do que é importante. De forma útil, sem perder tempo, de forma eficaz. É simples. É difícil. Mas se a gente for ver, é simples de fazer, de estruturar o plano, né? E seguir. Então, o que me vem assim de maior, e é assim que eu conto. Né? Quando vem, nossa, mas como que as pessoas são engajadas? Ninguém está aqui obrigado? Não, ninguém está aqui obrigado. Como que as pessoas são engajadas? Então, essa é a história que eu conto. Maravilhoso. Né? É escutar o outro, mas escutar de verdade mesmo. Simplesmente para escutar, sem querer já dar a resposta. Hoje eu vejo que as pessoas, elas falam para as outras pessoas, né? Na conversa ali, você está falando... A pessoa não está te escutando. Ela está pensando na resposta que ela vai te dar. Isso acontece em reuniões o tempo inteiro. Isso acontece até em sessão de psicoterapia. Né? De, às vezes, eu estar falando e eu sei que a pessoa não está escutando. Ela já está preparada para me responder que aquilo não faz sentido e que não dá para ela seguir daquele jeito. Né? E esse é o modo automático que as pessoas
da grande maioria funcionou. Eu me pego fazendo isso também, não é que... Nossa, eu super me pego. A diferença é na consciência. Normalmente, quando eu tô nesse processo, passa um tempinho, eu... não estava legal. Né? Às vezes tem algum comportamento que, putz, isso me afastou completamente do que é importante para mim. E eu tô fazendo, né? Eu tenho um comportamento que me afasta. Eu também. E todos nós. Mas eu fico muito feliz quando eu me dou conta de que isso aconteceu. Né? E eu fico até mais feliz do que quando no automático eu já estou fazendo, sabe? Porque eu me dou conta de uma oportunidade que eu tenho de ir lá investigar e poder transformar essa parte também, porque é o treino, né? Uhum. A nossa mente é igual um músculo na musculação ali. Eu costumo também fazer essa analogia, né? A gente, quando quer que um músculo cresça, a gente precisa movimentar ele e saber, ter consciência do movimento daquele músculo, né? A mente é a mesma coisa. Se eu quero ter uma transformação aqui, eu preciso estar consciente e a todo momento fazer esse processo, que é o processo da meditação, né? A meditação é isso. Eu não consigo meditar. Você me trouxe muito das coisas. Eu te agradeço demais. Porque quem me trouxe, quem me apresentou a meditação foi você. Né? Eu aprendi a começar a gostar e estudar e me aprofundei, porque você trouxe. E há muitos anos, quando pouquíssimas pessoas falavam disso, só as pessoas zen, né? Só aquele chinês da caverna ali que faz, o Buda e tal. Assim, e você me trouxe como uma possibilidade de olhar para dentro mesmo. Aí eu comecei, interessante isso daqui, né? Uhum. E é a meditação. Eu não consigo meditar. Não tem o que não conseguir. Não existe não conseguir meditar. Porque meditar é você sentar, colocar uma âncora, prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. Mas vem muito pensamento. Tá. Você tá percebendo que está vindo pensamento? Você está meditando. Uhum. O problema é quando você fica pensando e você não está nem prestando atenção. E não se dá conta de que eles estão vindo, né? Uhum. Eu brinco que é como se fosse ligação de telemarketing, sabe? Você está ali trabalhando, tal, aí toca o telefone, é telemarketing, te vendendo um produto. Isso aqui é gente antiga, né? Que atende telefone assim. Né? Aí você atende, é alguém te vendendo um produto. O pensamento é a mesma coisa. Você está ali concentrado no teu trabalho, de prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. Vem um pensamento, é uma ligação de telemarketing. O pensamento não é teu naquele momento, é um intruso ali, onde você pode falar para aquele pensamento: eu estou ocupado. Você não fala para o telemarketing: agora eu não posso falar com você, eu não estou interessada no produto que você quer me vender. E desliga. Com o pensamento é a mesma coisa, né? Eu agora estou ocupado com o meu processo de respiração. Eu não posso prestar atenção em você agora. Agradeço que você veio aqui, me lembrou sobre a louça que eu tenho que lavar, mas eu não posso fazer isso agora porque eu estou fazendo outra coisa. E, gentilmente, né, a gente se despede do pensamento e volta. Esse processo é o músculo que você está fortalecendo. E quanto mais você pratica, mais tempo, né, você fica respirando. Você que é o professor da meditação aqui para mim, faz sentido isso que eu estou falando? Total, Lilian. Mas eu nem me considero professor, né? Mas se eu fui um inspirador aí para você, já fico muito feliz. Né? Tinha gente que brinca comigo, né? Falou assim: você é facilitador de mindfulness. Você é a pessoa mais sem atenção plena que eu conheço na vida, entendeu? Falei, mas é por isso que eu pratico. É isso. Né? Porque se eu já tivesse total atenção plena, se eu já fosse 100% zen, eu talvez não precisaria nem meditar. Então, assim, eu nem vejo como que seria eu sem meditar. Né? Então, por isso é que eu medito já há mais de 30 anos e para mim é uma ferramenta que me ajuda muito. Eu sempre digo, eu tenho 1 hora só para resolver um tema muito importante. Eu vou investir pelo menos 5, 10 minutos me colocando no melhor estado possível. E qual que é a maneira que eu tenho de fazer? Isso, parando, respirando, meditando, me focando, né, no que eu tenho que fazer, mas entrando no melhor estado possível. Ou seja, e aí você entende disso melhor do que eu, que é saindo ativando o parasimpático ali, que é o nosso, saindo desse modo fuga ali, né? E
Eu falo assim, eu tô a salvo, né? Que bom, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem no meu mundo. Eu gosto muito dessa frase também da Luiz Rey, tá tudo bem no meu mundo. Eu gosto muito de falar também, tá tudo disponível para mim e para todos. Isso já me acalma. Né? Quando eu começo a ficar muito agitado, eu falo, não, calma, tá tudo disponível. Para mim e para todos. Tá tudo disponível, tá tudo certo. Né? Então, que bom, porque é o que eu comentei, né? Que hoje... Que bom que muitas empresas estão despertando também, né? Porque por conta dessa pandemia aí de burnout também, e tudo isso está acontecendo, já começou a ver que o caminho não é só cobrança, o caminho não é só ter metas, o caminho não é só esforço, ainda que muitos gurus na internet defendam isso e vendem muito com esse discurso ainda até hoje. Mas eu acredito que, como você falou, usando as ferramentas certas, estando no ambiente certo, não precisa ser com sofrimento. Né? Ter um caminho com mais consciência, menos esforço. Ou um caminho com muito esforço e menos consciência, que vai gerar dor, vai gerar sofrimento, e eu acredito que não é o caminho. Então, hoje as empresas já viram que podem se humanizar, que é uma palavra estranha, né? Humanizar o humano. Mas podem se humanizar, que as empresas podem, né, permitir que as pessoas sejam autênticas e elas mesmas, as pessoas podem sentir emoções ali, tá tudo bem, ser vulnerável ali, tá tudo bem, e ela vai ser acolhida, né? Então, o que eu vejo que a gente construiu aí junto com o CNSAN, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, foi algo que foi de coração, foi muito genuíno mesmo, porque a gente sabia que do jeito que estava não ia funcionar. Eu sempre falo isso, né? Tem um japonês que levantou a mão e falou, mas você me garante que vai funcionar sem auditoria? E eu respondi para ele, falei, não, mas eu te garanto que com auditoria não está funcionando, porque senão seu cliente já estaria mais feliz. Né? E qual outra opção que você tem? Né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, mas você tem outra opção melhor? Não, então vamos tentar essa. Né? E eu me lembro bem que eu falei, vamos fazer 6 meses, 2 ciclos. 6 meses, depois daqui 6 meses, se não precisar, a gente ajusta. E o resultado demorou para aparecer. Claro. Né? E aí, por quê? Porque precisa de um tempo, claro. Além da ferramenta. Sim. Mas quando ele veio sustentável. Né? E aí eu fiquei muito feliz no dia que você me falou lá que chegou o e-mail lá do Japão falando esse programa é benchmark global. É isso. Mas ali a gente já sabia que era. Então só confirmou. A gente já sabia que a gente estava no caminho certo, porque era olhar para as pessoas e as pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a criar. Né? Então, assim, Miriam, como eu te falei, isso aqui é uma nave. O nosso tempo, ele vai voando, assim. Né? Quando a gente vê, já foi. Mas agora a gente vai entrar na parte final, que é uma parte muito importante. Continue com a gente, que eu chamo de sessão mentoria. Já foi uma mentoria aqui com a Lília, agora que ela já deu várias dicas ali. Mas antes eu vou pedir para você passar últimas dicas ali para a pessoa poder cuidar de quem cuida, né? Que é um tema que você gosta de falar bastante, e trabalhar essa saúde mental, seja no corporativo, seja em casa. Que dicas que você pode trazer, além das várias que você trouxe aqui, para a pessoa praticar já no dia a dia? A meditação também é outra dica boa que você deu. Mas antes disso, gente, eu preciso agradecer aqui pessoas e empresas que sem elas a gente não conseguiria fazer esse podcast aqui, né? Lembrando que se você não se inscreveu no canal, inscreve aí agora. Então vamos para o intervalo comercial aqui e a gente volta com a Lília para esse último bloco. Queria agradecer primeiro, patrocinador oficial desse podcast, que são os apartamentos Zen, né? Que são os apartamentos que eu acabei montando aí em Florianópolis, agora em São Paulo, né? Tô com um plano aí de expandir para outras cidades, né? Tô sentindo aí no meu coração que se você quer conectar com hospedagem diferente ali, tá? Em lugares bem localizados, apartamentos ali que te trazem paz também, harmonizados. @apto.zen, você vai conhecer lá os apartamentos. No link da bio tem lá para você fazer sua reserva lá também. Lembrando que esse podcast aqui é produzido no nosso canal, né, do Clube da Transformação. E o Clube da Transformação é esse ecossistema, né, que a gente está construindo, cada dia um pedacinho mais. Aonde eu decidi, Lilian, depois de tudo que eu vivi, né, nesses projetos, nas empresas, eu tive o chamado de ir além disso, né? As pessoas falavam, nossa, mas o que você faz não pode ficar numa empresa só, né? Não pode ficar em 2 empresas, tem que ir para mais pessoas. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, mas eu não vou sozinho. Então eu estou integrando, conectando todas as pessoas, produtos, serviços, metodologias que geram transformação.
pessoal, organizacional e planetária. Então a gente está construindo aí, né, uma comunidade, um ecossistema que, se você tem interesse em fazer parte, entre em contato com a gente com um desses canais, até que você, com certeza, a gente vai conectar você aí com esse nosso ecossistema do Clube da Transformação, e muitas coisas boas aí virão pela frente. A gente já fez um evento em Floripa, um evento em São Paulo, estamos planejando muitas coisas aí para o próximo ano fiscal também. Bom, entre essas coisas desse ano fiscal, a gente não faz nada sozinho, né? E eu queria agradecer muito a Vocatio aqui e ao meu querido amigo Felipe Queiroz, que foi uma das pessoas aqui que o universo me apresentou para me ajudar a cumprir com o meu propósito, né? E eu espero estar contribuindo para o dele também nesse momento, que ele dá depoimentos lindos para mim também, falando de sucesso consciente, né? Que era difícil entender esse conceito também. Ele também ficava igual você ali, ele estava escutando ali, pensando isso. Sucesso consciente, que loucura é essa, entendeu? E aí hoje ele já fala, olha, eu tô vendo que é possível mesmo, tô vivendo o sucesso consciente. Então, meu irmão, queria te agradecer aí, né? E se você precisa trabalhar a comunicação da sua empresa aí, entre em contato com a Vocatio aí, que o Fê pode te ajudar, né? E ele chegou nesse slogan aqui junto comigo, viva o sucesso consciente. Muito bom. Sucesso consciente é para ser vivido, não é um lugar para ser atingido. Além disso, queria agradecer minha querida amiga Pri, também da Nunes Produtora e da editora Rio da Vida, né, que foi outra pessoa maravilhosa aí que eu me conectei recentemente, que está me ajudando a cumprir com outro propósito e me ajudando a realizar o sonho de escrever um livro colaborativo, que é o Caminho do Sucesso Consciente, que a gente está prevendo o lançamento aí para o ano que vem. Então, se você tem interesse aí, né, contribuir para esse livro, seja da maneira que for, entre em contato com a gente também, que em breve a gente vai começar a fazer o pré-lançamento aí desse livro, que é um projeto que acabou ficando para o ano que vem, o ano fiscal que vem, Lília. Por quê? Porque hoje eu não faço nada que me tire a paz. Começou a me tirar muito a paz, tem alguma coisa errada. Não, deixa eu dar um passo para trás. Por que eu preciso lançar esse ano? Não. Pode ser ano que vem, ano fiscal. Não vou morrer se eu não esperei tanto tempo até agora. Posso fazer depois. Então, se você tem interesse também em fazer a sua autobiografia, escrever o seu livro, né, ou fazer um livro colaborativo, entre em contato lá com a minha amiga Pri também, ou entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dela também. É muita gente que apoia aqui, mas está acabando. Muita gente boa que a gente se conectou e que a gente tem conectado nesse ecossistema do Clube da Transformação. Entre essas pessoas, tem uma pessoa muito especial que é a Ju, da Umbrella Contabilidade. Você acredita, Lilian, que eu descobri uma contadora que medita? É, a contadora holística. Eu falei, Deus, né? Ou seja, como é que surgiu esse nome, Umbrella? Surgiu de uma meditação que eu fiz. Eu falei, pronto, a minha contadora é essa, agora. Então, eu recomendo para todo mundo que quiser ter uma contadora que enxergue além dos números, né? Que valoriza as pessoas. A Ju é a pessoa que eu recomendo, e toda a equipe dela aí também, né? Além disso, eu quero agradecer a Mata Nutrição Regenerativa da Floresta, que são produtos que eu não vivo mais sem. Né? Você sabe que a Lília falou dessa minha transformação, que eu cuido muito da saúde hoje, e ao mesmo tempo eu viajo muito, então eu preciso de alguma coisa que seja prática para mim, né? E a Mata eu me conectei muito, né? Porque além dela ter um superfood com 14 frutos ali da Amazônia, que é muito prático, um shake ali de fazer com proteína vegana, né? Muito maravilhoso. Ainda eu estou contribuindo para regenerar a floresta, que é maravilhoso. Né? Então, tem produtos maravilhosos. Se você tem interesse em conhecer, tem um coffee maravilhoso, que não é o Super Coffee, mas é o Mata Coffee, né? Que é um café funcional diferente, que é maravilhoso também. Além disso, tem um leite de castanha também. Então, tem vários produtos maravilhosos. Se você quiser conhecer, e a gente tem um cupom do Clube da Transformação que você consegue comprar num valor especial. Também entre em contato com a gente também, que a gente envia. Agradecer também a Aqualive, que proporciona essa água maravilhosa aqui, com a qualidade do Himalaia aqui pra gente. E por fim, agradecer a minha querida amiga Dani, da Bubble Bliss, que é a melhor kombucha do Brasil, que a gente, no final desse podcast, vai fazer um brinde com Bubble Bliss aqui também, querida. É uma delícia, Lília. eu já provei. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Então aqui a gente tá só conectando a galera com propósito e que tem bons hábitos. Pronto. Vou usar isso agora também. Então vamos lá então, querida Lília, pra gente fechar então, vamos para esse bloco mentoria aqui. Que dicas você pode passar finais aí de ferramentas que a pessoa possa usar, métodos, não sei, o que você quiser. Então tá bom. Vamos lá. Bom, a primeira eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vamos né? Lá. Psicoterapia. Show. Psicoterapia, e não necessariamente a gente precisa ter um problema, né? Muito pelo contrário. Eu enxergo a psicoterapia como um trabalho em dupla. É um trabalho, a gente define os nossos objetivos, como que a gente vai ter o sucesso consciente, o que é sucesso consciente para nós, né? Eu com a minha dupla, e a gente trabalha, né, seguindo aí alguns passos importantes na construção dessa transformação.
Então, puxando a sardinha aqui para mim, é um trabalho de psicoterapia na construção aí de uma transformação. É além do autoconhecimento, né? É entender como que eu funciono para poder transformar aquilo que é importante para eu conseguir chegar, né, numa vida ali autêntica, genuína. Você ser o que eu digo que eu quero ser, inclusive, né? Então, é ser autêntico nesse processo. Uma ferramenta que eu gosto muito também, e eu coloquei aqui, dentro da linha aí de aceitação e compromisso, é trabalhar no sentido de aceitar. Aceitar não é concordar. Você pode aceitar uma situação, isso não significa que você concorda com ela. Você aceita porque, principalmente se você não tem nenhuma possibilidade de mudar essa situação. É isso que nós temos, né? Então, é aceitar a situação que você está, desde que realmente você não tenha como mudar, se ela não é uma situação muito favorável para você. E você ter um compromisso com você mesmo para poder seguir da melhor forma possível nesse contexto que você está. O que realmente você consegue controlar, o que você consegue influenciar para que alguma coisa mude, e o que simplesmente é só preocupação e que você vai jogar fora, né? O famoso círculos ali do controle, da influência e da preocupação. Então, aceitar, estabelecer esse compromisso para poder seguir nessa transformação. E escrever tudo isso. Então, uma grande ferramenta que a gente tem para a gente poder fazer esse processo e realmente aprofundar é escrever. Quais são seus valores, o que é importante para você, o que você faz que é útil para se aproximar desses valores, o que você está fazendo que te afasta nesses valores, e aí olhar para cada pensamento, para cada comportamento que você tem que está te afastando, que não é útil para você naquele momento, e traçar um plano de ação. Tá, ao invés de fazer isso, o que eu vou fazer? Toda vez que eu estiver pensando assim, o que eu vou fazer? Reclamar, né? Você trouxe a reclamação. Eu reclamo muito, tá? Toda vez que você perceber que você está reclamando, como que você muda? Como é que você transforma a tua reclamação para alguma coisa que possa te aproximar do que é importante e fazer uma transformação, pelo menos no seu estado interno, de passar por aquela situação? Porque às vezes a gente reclama, né? Porque está no automático reclamar também. Vamos ter consciência dessa parte para poder transformar. Então, essa é uma outra ferramenta, escrever tudo isso, né? Traçar planos de ação. A gente no trabalho tem plano de ação, né? A gente coloca objetivo, eu tenho que alcançar tal resultado. Por que para a nossa vida pessoal a gente não faz isso, Tojo? São pouquíssimas as pessoas que traçam objetivos para a própria vida, né? De que se coloca na própria agenda. Qual é o tempo que você vai reservar para você poder pensar no que você vai comer na semana? Qual é o tempo que você vai colocar para você poder fazer uma atividade física? E respeitar, porque se fosse uma reunião com uma outra pessoa, você iria, né? Agora, quando é fazer um exercício que sou eu comigo mesma, eu consigo pular e não fazer. Por que você não é importante? Então, colocar na agenda, né? Se priorizar, é o tal do oxigênio primeiro na gente para depois colocar no outro, né? E ter consciência. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu sempre trago assim para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, eu ainda sou. E eu estou trabalhando muito, né? Cada vez eu tenho mais consciência do que eu... na questão de controle e soltar um pouquinho mais as coisas. E aí tem uma frase, e eu já escutei em lugares diferentes, então eu nem vou citar aqui porque eu não tenho certeza de onde ela surgiu primeiro, que é: de tudo que você controla, o que você está controlando? Quantas coisas você acha que está sob o teu controle e a gente não controla absolutamente nada, né? E isso faz parar assim, peraí, por que eu estou preocupada com isso desse jeito aqui? É óbvio que eu preciso ter responsabilidade, são coisas diferentes, né? Eu preciso ter responsabilidade, eu tenho algo para seguir, eu tenho tarefas para entregar, isso é uma coisa.
Agora, a rigidez, o controle, eu criar que eu estou controlando alguma coisa quando, na verdade, eu não estou. E aí eu subo para um outro patamar. Né? Eu saio do túnel, porque eu vejo que tem tanta coisa além da estradinha que eu estou lá, naquele túnel que eu estou acostumada, que é mudar o algoritmo do Instagram para você enxergar mais o que mais tem além disso. Né? Qual o alimento que eu quero? Não só alimento mesmo, mas o que eu quero enxergar, o que eu quero ouvir, o que é importante eu me conectar. Tudo isso é alimento. Tudo isso te dá alguma energia. Então, são aí algumas dicas para a gente poder, pelo menos, refletir de que existe por aí. Ampliar a visão. Entender a lente que eu estou enxergando a vida. Será que eu estou recortando um pedacinho do mundo para ele caber naquilo que eu acredito? E por que eu acredito? Será que tem outras possibilidades? E será que eu estou recortando um pedaço do mundo? A interpretação que eu faço do gesto do outro, né? Às vezes o outro não está nem sabe que o gesto dele te causou alguma coisa. Foi por outro motivo. E você já tira as respostas ali de acordo com a forma como você enxerga o mundo. Opa! E são consciências, são momentos importantes da gente estar consciente e enxergar além do que a nossa lente do óculos que a gente está enxergando aí. Então, são essas as dicas aí. Eu acho que é ampliação da consciência. Aonde mais eu consigo fazer tudo isso? Acho que são essas dicas que eu dou, assim, para começar. Maravilhoso. E eu gostei muito que você trouxe, entre as dicas, a questão de escrever, né? Porque é um hábito que muitas pessoas perderam. Porque hoje tudo está no celular, a gente vai digitando tudo no celular. Agora, com a inteligência artificial, escuta, ela transcreve, você não precisa nem digitar. Mas quando a gente escreve, né, primeiro que eu acho que isso tem um poder, né? Traz uma consciência maior. E é ancestral também, né? Porque traz essa memória, registra, né? E tem uma força aqui também. Né? Então, isso é realmente maravilhoso, né? A gente não perder esse hábito ali, né, da escrita. E eu adorei essa questão da aceitação e compromisso. Né? Eu não tinha escutado ainda. Né? Eu quero saber mais aí sobre essa metodologia também. E o que eu estou fazendo no Clube da Transformação é isso, Lília, trazendo. Cada um que vem aqui traz um pedacinho. Traz uma nova ferramenta, traz um novo jeito, traz uma nova maneira de fazer, traz uma nova consciência. Né? Emerson dizia, todo ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa, e nesse ponto eu posso aprender com ele. Maravilhoso. Né? E eu vejo isso. E o Clube é esse grande ecossistema, essa comunidade que está integrando tudo isso. Pessoas que transformam e que são transformadoras como você e pessoas que estão buscando se transformar. Né? E aí, o que eu estou percebendo? Muitas vezes, nós que somos transformadores somos os que mais precisamos nos cuidar. Né? Por isso que você fala tanto dessa questão de cuidar de quem cuida. Né? E por isso que eu estou sempre fazendo um novo retiro, sempre fazendo uma nova ferramenta, sempre fazendo um novo atendimento. Né? Ontem à noite eu fiz um atendimento, foi maravilhoso, transformou minha vida. Falei, meu Deus do céu, expandiu a consciência. O último retiro que eu fui no Chile, eu estava te falando, gente, como é que eu demorei quase 50 anos para descobrir o jejum? Mudou minha vida. Né? Então eu falei, gente, olha só que coisa. E sempre tem algo que a gente vai descobrir que vai além. Né? E isso é maravilhoso. Assim, e por isso é que eu fico muito feliz e eu acho que é por isso que a gente mantém, né, esse vínculo, né, essa conexão, porque nós dois, na verdade, somos dois grandes buscadores que estamos nos tornando encontradores, né, também, né, completando quase 50 anos aí, né, estamos próximos, 2 aquarianos. É isso. Né, então a gente se encontrou nessa jornada, não foi por acaso, meu amigo. Eu queria que você soubesse que você pode continuar contando comigo. Sou seu fã, né? E tô aqui para poder te apoiar no que você precisar sempre. E o Clube da Transformação também está aqui à disposição, né? Para poder você compartilhar o que você quiser, sempre que você quiser, querido. Te agradeço demais, Tocho. É um presente ter você na minha vida por tantos anos aí. Eu adorei o que você falou de encontros, né? Sempre com os encontros aí para a gente poder ir aprendendo. E, nossa, quanto que eu aprendi com você e quanto que realmente você abriu portas aí da minha própria transformação. Assim, você tem um papel fundamental nisso tudo. Eu tenho pessoas aí na minha vida que têm papéis aí muito importantes e que tá junto aí de mim nesse processo. E a gente está sempre se encontrando e isso é muito bom. Então, eu te agradeço demais pelo
pelo convite de estar aqui com você hoje, de compartilhar tanto e de poder estar sempre te encontrando. E espero que a gente siga aí. Ai, nessa maravilhoso. vida desse jeito. E eu Obrigada. senti aqui também de honrar aqui o José Luiz Vendramini, que foi outra pessoa importante também, que acreditou nas minhas loucuras, né? Que muitas vezes através dele também, que a gente também se conectou, né? E se ele assistir por acaso esse podcast, queria mandar um grande abraço aí para ele. É uma pessoa que eu tenho vontade de reencontrar e também poder dar um abraço e agradecer ele também por ele ter acreditado. Eu também quero nessas dar um loucuras abraço todas. importantíssimo, Vendramini, também na minha vida, aí como um líder inspirador. E aproveitar e agradecer a todos os líderes também, né, que a gente teve aí nessa jornada, né, tanto na empresa americana quanto na empresa japonesa, né, todos aqueles, eu sempre gosto de agradecer, Lilian, todos aqueles que acreditaram e todos aqueles também que não acreditaram, porque os que não acreditaram fizeram a gente ser melhor também. Com toda certeza. Fizeram a gente ir lá mudar o slide, criar um novo argumento, montar um novo workshop, mudar alguma coisa que ia entregar um resultado também. É isso. Então, essas pessoas que às vezes não acreditam, gente, elas não estão contra a gente. E o maior erro que a gente pode cometer é levar pro pessoal. Perfeito. Né? Então, não é contra você, ela só tá contra aquela ideia e tá tudo bem. Dentro do mundo dela, aquilo não cabe. E tá tudo certo. É o recorte. Claro, e tá tudo bem. Então, você não tem que ficar querendo convencer ninguém. Dá o seu melhor, faz o seu melhor e às vezes ali não é mais o seu lugar e tá tudo bem também. Né? E aí, Lili, eu queria terminar você falando também sobre um pouquinho do seu servir aí também. Por exemplo, como é que você ajuda hoje essas pessoas a viverem sucesso consciente, as empresas, como é que está o seu servir aí nesse momento? Muito bem. Hoje atuando numa linha de liderança dentro de multinacional, então sigo nesse processo transformador, unindo o resultado de negócio com transformação pessoal, porque isso está muito conectado e não tem como desconectar. Ao mesmo tempo, servindo com todo o processo de psicoterapia, com uma base aí na terapia cognitivo-comportamental e também algumas outras abordagens, dependendo aí da nossa conversa e do nosso trabalho em dupla, como eu disse que eu faço. E também em desenvolvimento corporativo, né? De realmente trazer todo esse conhecimento para ser aplicado de uma forma, né, de grupo mesmo, mais no coletivo, de apresentar as ferramentas, de poder entregar o conhecimento e as ferramentas com um tempo para que esse aprendizado funcione lá e a pessoa consiga seguir aí, né, com a própria bicicleta. Né? Eu brinco também que assim, o processo é a gente dar a bicicleta com as rodinhas, né? Então, ensina a pedalar, coloca as rodinhas ali para não cair. Aí chega um momento que você já está bem treinadinho, a gente pode tirar as rodinhas e você vai e trilha o teu caminho mesmo com a tua bicicleta já sem as rodinhas, que você não precisa mais dela. Né? Então, tem também esse servir aí para as empresas, né, para a gente poder buscar todo esse processo de transformação humana dentro dos negócios também. Maravilhoso. A gente vai, né, deixar que tá sempre na transcrição, a gente deixa a rede aqui de todos os nossos convidados também, né? E a sorte que tem essas pessoas que estão convivendo contigo e a sorte que vão ter as empresas também que vão ter a honra de fazer, a alegria de fazer um workshop desse, alguma coisa dessa, qualquer coisa que você criar com você. Tenho certeza que é e sempre será maravilhoso, né? E, gente, a gente tá aqui falando uma coisa um com o outro e não é pra puxar saco, nada disso não, entendeu? É muito genuíno. Eu sei que às vezes não é repetitivo que a gente fala um do outro, mas é que é isso, gente. A gente tem uma conexão aqui que é muito genuína e isso é muito interessante também, porque eu faço questão de colocar isso aqui. Porque no mundo corporativo tem muita questão, às vezes, política, muita questão, às vezes, né, de uma pessoa que conhece a outra e a gente nunca teve isso. Não. Nunca, né? A gente nunca teve isso, a gente nunca teve essa questão de, não, me ajuda aqui que eu te ajudo ali, vamos lá. Não, sempre foi ali no cara a cara, na verdade, buscando o melhor pra gente, mas o melhor pro projeto, o melhor pras pessoas, o melhor pra empresa e agora que eu tô falando também o melhor pro planeta. É isso. Né? Porque agora eu tô nessa causa aí dessa transformação planetária também. É o que eu falo, gente, é só bênçãos mesmo. A nossa Bubble Bliss tá aqui pra gente poder fechar esse nosso podcast com esse brinde consciente, né? Nem sei que sabor que é esse aqui, deixa eu ver aqui. Ó, hibisco com maracujá. Isso é maravilhoso, Lilian. Você já conhece a Bubble Bliss, né? Mas eu, por mais que eu conheça, cada vez é diferente. Tá aqui. Essas bolhas de alegria. Gratidão. Ai, muito obrigada. Ai, que delícia.
Gratidão, querida Dani, por ter criado essa kombucha tão maravilhosa. É maravilhosa. Merecida a melhor kombucha do Brasil. E até hoje, a melhor kombucha do mundo pra mim, porque até hoje eu não tomei nenhuma outra melhor em nenhum lugar que eu fui. Ai, que maravilha. Gratidão. E Lília, é difícil fechar o podcast, querida. Te agradeço demais e eu queria que você me falasse agora como é que foi a sua experiência no podcast Sucesso Consciente. Vamos fazer um check-out agora do podcast. Um check-out, muito bem. A escala é de 10 ou é de 5? Então, hoje foi um prazer enorme, adorei, super à vontade aqui com você. O espaço é uma graça. A tua direção, a conexão que você faz me deixou muito feliz de estar aqui. Eu só posso agradecer por como a gente bateu um papo super leve, super gostoso, como sempre, né? Então, assim, mesmo com o microfone aqui na frente, com o Felipe ali atrás da gente, filmando tudo aí, tem 3 câmeras aqui na minha frente, e nem pareceu que tinha tudo isso. Então, a gente está aqui tomando um café, batendo um papo como a gente faz há anos, né? Nossa, mais de 15, 18 anos que a gente troca essas ideias aí, e é sempre uma delícia poder conversar de transformação humana e de ferramentas e como que a gente faz, e de projetos e de meditação e enfim, eu adoro. É um prazer imenso e agradeço demais pelo convite e por esse tempo que eu passei aqui contigo hoje. Obrigada. Que coisa boa, querida. Eu agradeço demais também. Para mim também foi maravilhoso. Te agradeço por me permitir ser eu mesmo aqui mais uma vez, né? E agradeço a você que está aí nos assistindo até agora, né? Você que desfrutou aí, deve estar dando quase 2 horas aqui já esse conteúdo aqui também para vocês. Mas é o que eu sempre digo, até onde você chegou é até onde você se permitiu chegar até aqui. E se você está até aqui no final desse vídeo, quero te agradecer muito, porque significa que você tem um compromisso não com a gente, mas com você mesmo e com a sua própria transformação. Que você possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e que a gente possa voltar a se encontrar, Lília, aqui no podcast Sucesso Consciente, em outros eventos, né? Eu acredito que essa história não acabou, né? Essa história só tem novos capítulos aí pela frente, assim como aqui no Clube da Transformação também, gente. A gente tem novos capítulos aí pela frente. Continue nos acompanhando aqui no YouTube, no Spotify, onde você está escutando, e no Instagram, @Clube da Transformação, onde a gente coloca os cortes desse podcast e as outras novidades que a gente tem também aí pela frente, tá? Gratidão a você, gratidão, Lília, mais uma vez. Foi muito especial receber você aqui no Clube da Transformação. Gratidão. Foi muito especial participar. Muito obrigada. E até a nossa próxima conexão Sucesso Consciente Podcast. Arro.